Todos nós temos buscado avivamento, amém? Amém. Só que o avivamento tem uma coisa que nós não devemos fazer. Quem deseja o avivamento aqui? Para a sua alma, para o seu coração, para o seu espírito. Então há uma coisa que você não deve fazer, há uma coisa que você precisa fazer, e aquilo que você não deve fazer e o que precisa fazer vai gerar uma consequência. Então eu vou dividir essa palavra em 3 partes. O que você não deve fazer. Abre a sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel, capítulo 6, verso 6 e verso 7. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu tinha certeza que hoje ia ser algo diferente. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por o seu ato de irreverência. Repete comigo, irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Queridos, esse texto, ele vai nos contar a história de um filho de um sacerdote, um coatita, chamado Uzá. E nesse texto, nesses 2 versículos que nós lemos, nós vemos um homem com boa intenção. Meu Deus, era filho de um sacerdote, era um coatita, ele tinha funções específicas no tabernáculo. E ele, com um coração cheio de boas intenções, ao ver que a arca ia cair da carroça, ele estende a mão. E imediatamente a ira do Senhor se acendeu e fulminou aquele homem. Fulminou aquele homem. O texto vai me mostrar um homem com boas intenções, mas a falta de reverência àquilo que o Senhor tinha por sagrado, o queimou, o tirou a vida. Uzá, junto com seu irmão Aiô, eles eram encarregados, veja bem, havia uma responsabilidade sobre a vida dele, Uzá e seu irmão Aiô. Eles eram encarregados de conduzir a arca do Senhor. Eles eram encarregados de preparar a arca para o transporte, preparar a mesa da preposição, preparar os utensílios, candelabro e aí por aí vai. Porque sendo coatitas, eles tinham apenas esta incumbência, somente isso. Cuidar da arca, prepará-la para a viagem, prepará-la para o transporte e cuidar da mesa da proposição e da mesa dos utensílios. Eles têm essa tarefa porque são coatitas, da família dos levitas, aqueles que deveriam servir o tabernáculo. Aqueles que deveriam ter as suas vidas consagradas, porque eles serviam o tabernáculo. Eles conheciam as regras. Eles conheciam como deveriam as coisas acontecerem. Eles sabiam como deveria as regras, as instruções, as normativas para a condução da Arca da Aliança. A Arca da Aliança ficou durante 20 anos na casa de Abinadab. E logo depois, então, de Davi ter vencido os filisteus, Davi vai com toda uma tropa de pessoas para buscar a arca. A arca fica 20 anos na casa do pai de Aiô e de Uzá, 20 anos na casa de Abinadab. Uzá sabia como as coisas funcionavam. Uzá sabia as instruções que ele tinha para conduzir aquela arca. Ele sabia das suas responsabilidades. Quais eram elas? Depois em casa, eu convido você a você ler Números, livro de Números, capítulo 7. Ali estão as instruções de Deus para os coatitas. Portanto, no seu tempo, cada um no seu tempo, lá já muito na frente, para Uzá e Aiô, como eles deveriam conduzir a arca de Deus. No entanto, mesmo eles conhecendo as regras, as instruções de Deus para a condução da arca, eles não deveriam tocar na arca. E o transporte da arca deveria ser feito da forma correta. Porque a instrução de Deus foi: levem a minha arca nos ombros. E a arca foi conduzida por bois. A instrução era:
leva a minha arca deve ser levada nos ombros dos coatitas, nos ombros daqueles que servem ao tabernáculo. A minha arca, ela deve ser levada da forma, com a reverência que ela merece, e não puxada por bois. A minha arca precisa ser conduzida com varões que eram ultrapassadas pelas argolas laterais da arca. As varas eram de acácia revestidas de ouro, e a arca do Senhor estava sendo transportada em uma carroça, puxada por bois, quando deveria estar no ombro de homens separados por Deus, sendo transportadas numa carroça, quando ela deveria ser levantada e carregada por varas de acácia revestidas de ouro. O que eu aprendo com isso? A Bíblia não é um conjunto de regras, a Bíblia é um conjunto de princípios, a Bíblia é um conjunto de perfeitos princípios que estabelece limites para a tua proteção. Ela diz o que você precisa fazer, porque ela tem a intenção de te proteger, de guardar o seu coração. Princípios que, uma vez são obedecidos, nos fazem viver em constante avivamento. Por que muitas vezes nós não conseguimos mais viver essa chama que queima o nosso coração? Porque nós deixamos de obedecer os princípios. Nos distraímos até com as pessoas que estão caminhando. Tudo nos distrai, tudo nos rouba da presença. E depois ficamos, Deus, porque eu não ouço mais? Deus, porque a chama não queima mais em mim? Para viver um avivamento real, para viver um avivamento poderoso, transformador e impactante, não basta você ter boas intenções como teve Uzá, você precisa ter reverência, temor ao Senhor e obediência aos seus princípios. Uzá teve uma boa intenção, não deixar a arca cair, mas havia princípios a serem obedecidos. Ele conhecia as instruções, ele as não obedeceu. Irreverência. O que nos rouba o avivamento, o que nos rouba, uma frase que muito se fala, às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto, eu não estou gostando tanto. É aquela frase que nós cantamos, deixa queimar, quero queimar, vamos queimar. Mas de certa forma, por que muitos já não têm mais no seu coração essa chama que arde? Porque falta reverência, falta temor e falta obediência. Tratam as coisas de Deus de qualquer forma, tratam a palavra de qualquer maneira, tratam o culto do Senhor de qualquer forma, de qualquer maneira. E querem queimar, e querem ser cheios, querem falar em línguas, querem sair daqui cheião. Não vai acontecer. Enquanto nós não tratarmos as coisas de Deus com reverência, com temor e com obediência, não vai acontecer. Não vai. Uzá é um exemplo daquilo que nós não devemos fazer. Por outro lado, lembra o que eu falei? O que nós não devemos fazer é sermos irreverentes, sermos desobedientes e não termos mais temor de Deus. Por outro lado, Uzá também, ele que nos dá o exemplo daquilo que nós não devemos fazer, nós também precisamos saber o que então nós devemos fazer para sermos reavivados. Quantos querem ser reavivados aqui essa noite? Eu vou perguntar de novo, quantos querem serem reavivados esta noite? Você vai se você quiser, porque Ele está aqui. Ele está aqui. 1 Reis, capítulo 18, verso 30, que também foi cantado aqui. Cara, hoje foi incrível. Hoje foi incrível. Eu falei, meu Deus do céu. E olha, pode perguntar, Bia, cadê você? Levanta a mão, Bia. Nós conversamos sobre a palavra, não falamos nada, né? Então, se você cantou e prestou atenção no que você cantou, você vai ver que tudo aquilo que foi cantado eu vou pregar hoje. Já estou, né? 1 Reis 18:30 diz assim: então Elias disse todo ao povo: aproxime-se de mim, hoje o Senhor está te convidando a se aproximar dele. Só que aí o povo se aproximou e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas.
Eu quero falar sobre o altar do teu coração. O Velho Testamento, aqui você conhece o texto. Elias está lá no Monte Carmelo, ele confronta os 450 profetas de Baal, de Axera. Vai lá, dá uma coça em todo mundo, faz fogo descer do céu. Quantos querem fogo descendo do céu hoje? Eu quero, ele já está descendo, só que eu quero mais. Sabe, queridos, no Velho Testamento o altar era um lugar de sacrifício. Altar era um lugar de sacrifício. Mas o altar de sacrifício não era um lugar qualquer, feito de uma forma qualquer, com qualquer tipo de material, não. Até para isso Deus tinha instruções específicas. No entanto, nós sabemos que hoje nós não temos mais altar. Nós hoje não sacrificamos mais bezerros, bodes, ovelhas e outros animais, não queimamos mais oferta de cereais. Não. Hoje nós não temos mais esses sacrifícios rituais a Deus, imolando o animal, como foi no Velho Testamento. Mas ouça isso, hoje o seu coração tornou-se um altar de Deus na sua vida. Porque é no nosso coração que nós realizamos os nossos sacrifícios. Como assim, pastor? Porque o coração, gente, tem a ver com volições, vontades, desejos, alma, sentimentos, sensações. E é no altar do nosso coração que nós buscamos a morte das nossas vontades, a morte dos nossos desejos da velha natureza, a morte dos desejos da carne. É no altar do nosso coração que nós confrontamos diariamente, mortificando a nossa carne. No altar do nosso coração. É nesse altar que nós morremos. Guarde isso para o seu coração. E eu tenho certeza que isso vai para 2 pessoas aqui essa noite. É no altar que nós morremos para os nossos direitos de justiça própria. É nesse altar. É deste altar, coração, altar. É deste altar que nós oferecemos a Deus sacrifícios de oração, de jejum, de adoração, de clamor, de ofertas voluntárias. Que quando eu falo de oferta voluntária, eu não estou dizendo uma oferta que você traz aqui em dinheiro. Senhor, hoje eu vou fazer uma oferta voluntária para o Senhor. Eu vou tirar a minha manhã para estar na sua presença. É só porque eu quero estar lá. É uma oferta voluntária minha para o Senhor. Em Levítico capítulo 6, verso 8 a 13, nós encontramos a regulamentação do holocausto. Nós encontramos ali Deus dando todas as instruções a Moisés, que Moisés deveria instruir a Arão como deveria acontecer o holocausto. E todas as vezes que o sacerdote fosse realizar um holocausto, Deus havia trazido um conjunto de instruções, repete comigo, são instruções, que precisavam ser obedecidos pelos sacerdotes e por todos aqueles que serviam no templo. E haviam vários elementos que compunham essas instruções. Deus fala assim para Moisés: Moisés, o sacerdote, quando ele for queimar o holocausto, ele precisa estar vestido de calções de linho e roupas, túnicas de linho fino, branco. Por que calções? Porque para subir no altar de sacrifício, havia uma escadaria, e não era baixa, para que as vergonhas íntimas do sacerdote não aparecessem. Então ele subia, calções de linho, túnica de linho ou o roupão de linho, fala de pureza, fala de santidade. Estão comigo aí? Há uma outra, quando o holocausto ele era queimado, havia então também um outro elemento que compunha aquele altar: as cinzas. Nós precisamos lembrar que o animal, quando ele era queimado, ele não era queimado, ele ficava queimando. Ele ficava queimando. E aquele animal se tornava cinzas. O animal era a propiciação dos pecados, amém? Amém? O animal era morto, imolado e queimado para a propiciação dos pecados. Então todas as manhãs,
O sacerdote, vestido de roupas de linho, ele deveria ir lá, retirar as cinzas daquele altar e levar para um lugar cerimonialmente puro. Porque o que ele estava levando era os pecados que ali estavam sendo propiciados por aquele animal que foi imolado. Roupas de linho, cinzas, mas existia um outro elemento que Deus fala 3 vezes. Agora de cabeça, acho que foram 3 vezes. Que ele fala 3 vezes nas instruções para Moisés. Diz comigo, o fogo. O fogo. Aquele fogo que todos nós dizemos, eu quero queimar. Senhor, venha atear fogo no meu coração. Eu quero fogo do teu Espírito, eu quero fogo da tua presença. Só que numa das canções que nós cantamos, que foi aquela que fala sobre a palha seca, uma das frases dizia assim, mais ou menos assim: fogo que purifica. Era o fogo que queimava o holocausto, que purificava o povo. O fogo, esse texto ele vai nos mostrar como o altar deveria ser mantido. Coloca a mão no seu coração. Na verdade, quando nós falamos coração, nós estamos falando, na verdade, deveríamos botar a mão na cabeça, né? Porque é aqui que está tudo. Mas então coloca a sua mãozinha na cabeça aí. Aí está teu coração, porque aí estão as tuas decisões, aí está tudo, as tuas volições, as tuas vontades, parte daqui. Então para pensar que você aí, com a sua mãozinha na cabeça, simplesmente você está tocando o altar. O altar, pode tirar, só foi um exercíciozinho. O texto vai nos mostrar como é que este altar deveria estar pronto. Como é que ele deveria estar sempre pronto para receber os sacrifícios. E como aquele que faz o sacrifício, aquele que faz a oferta, deveria estar preparado. Guarde uma coisa no seu coração, meu filho, minha filha. Se o altar do nosso coração não estiver em ordem, não haverá fogo. Por isso Elias, no Carmelo, ele teve que restaurar o altar. Porque o altar estava derrubado. Quantos altares nós temos essa noite aqui que estão derrubados? Porque se você entendeu que já não há mais fogo, é porque esse altar já está derrubado. E se não há fogo, não pode existir avivamento. Ora, Deus deixa instruções claras para que nós possamos manter o nosso altar sempre pronto para Ele. No verso 9, no verso 12 e no verso 13, Deus instrui a Moisés: o fogo deve ficar aceso de forma contínua. Repete assim comigo: o fogo do meu altar precisa estar continuamente queimando. A instrução que Deus deu a Moisés é: não se apague o fogo. O fogo tem de continuar queimando, dia após dia, noite após noite. Ele não pode ser apagado. Se eu entendo que o meu coração é o altar de Deus, se eu entendo que o meu coração é o altar do Altíssimo, onde eu ofereço a Ele tudo que eu sou, então eu preciso manter essa chama queimando dentro de mim. Eu preciso manter esse fogo queimando dentro de mim. Mas o fogo não existirá de forma contínua sobre o altar se não houver uma vida de dedicação e de separação para Deus. Porque quando nós falamos no texto de Levíticos do linho, das vestes de linho, nós estamos falando de santidade, de pureza, de separação. Santificação é sermos separados. Então não vai existir fogo contínuo sobre o altar do teu coração se não houver uma vida de dedicação e separação de Deus. Você vai remar e não vai chegar na praia. Não vai. A manutenção do fogo nos nossos corações está diretamente ligado ao nosso temor ao Senhor, ao temor à sua palavra, ao temor à sua presença, a nossa dedicação na busca de intimidade, uma vida de santidade. E olha, vou dizer uma coisa para vocês sem medo e sem vergonha. Está aqui um camarada que luta para ser santo. Eu não sou, é uma luta diária, sim ou não?
É uma luta diária, meu irmão. Quando o nosso espírito, quando a nossa alma, quando o nosso coração se render a estes princípios, o fogo do nosso coração se manterá aceso e queimando diariamente. Como é que eu mantenho um fogo aceso? É a manutenção na presença, é a manutenção da intimidade, é a manutenção do temor, é a manutenção da pureza, é a manutenção da santidade. Não há outra forma de você queimar se não for dessa. Por isso que a Bíblia faz a distinção desse fogo com fogo estranho. Movimentos almáticos, isso é fogo estranho. É apenas alma. Nós precisamos ou não precisaremos ficar correndo atrás de movimentos, de ambientes, porque tudo que nós precisamos já está dentro de nós. Já está dentro da gente. E uma vez que nós mantemos esse fogo aceso, esse avivamento dentro de nós, for uma realidade, nós não teremos como ficar somente para nós. Automaticamente nós vamos querer exteriorizar, trazer para fora tudo aquilo que queima dentro da gente. Então, hoje à noite nós ouvimos o que nós não devemos fazer. Nós ouvimos o que nós precisamos fazer. Isso tudo gera um resultado. Abre a sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 10. Meu Deus. Meu Deus. Oh, Espírito Santo, gere em nós, Senhor. Gere em nós temor. Senhor, batiza-nos com temor esta noite. Batiza-nos, ó Senhor, com temor. Ah, meu Deus. Oh, Jesus. Lucas capítulo 10, verso 17 diz assim: os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Esse aqui é aquele texto onde Jesus envia os 72 discípulos 2 a 2. Depois ele fala lá sobre Corazim, ele fala sobre Betsaida, sobre os milagres que foram feitos lá e eles não deram nem bola. Aliás, não estava nem no escopo aqui, mas eu vou ler porque isso agora me deu um estalo. Verso 13 do capítulo 10. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo eles teriam se arrependido, vestido roupas de saco, cobrindo-se de cinzas. Betsaida e Corazim. Olha aqui para mim. Sabe por que Jesus falou sobre essas duas cidades? Porque a cidade não tinha temor e não tinha reverência. Porque eu posso olhar os milagres acontecendo e vendo os milagres de Deus acontecendo a olhos nus e ainda assim o meu coração se manter em irreverência ou em falta de reverência, assim como também. Ô Jesus, qual foi a outra coisa que eu falei? Ok, você entendeu. Deixa pra lá. Sabe, queridos, o texto vai nos falar sobre os 72 discípulos que Jesus enviou. Eles realizaram grandes sinais. E quando eles voltaram, 72 voltaram, eles falaram: ah, Jesus, meu Deus, olha aí, uhul, xaracatá, Jesus. No teu nome, até os demônios se submetiam a nós. Sabe, queridos, o que eu aprendo com isso? Quando nós estivermos reavivados, com tudo queimando dentro de nós, da forma correta. Tanto que eu nem falo, eu costumo sempre dar temas, títulos para as ministrações. Essa é vivendo um avivamento correto. Quando nós começarmos a vivermos esse avivamento correto, aquilo que nós cantamos de dentro para fora, a vida das pessoas, do nosso contexto, a vida das pessoas, elas serão libertas.
Há uma frase que eu notei aqui, lá no comecinho, uma frase do apóstolo Casas, que esteve ministrando para os homens aqui. Eu anotei algumas frases dele. E eu fui anotando, e ele falou que, repete comigo, avivamento é doar vida. Porque nós temos o avivamento como se fosse algo somente para nós. Até nisso nós somos ruins, porque até nisso nós somos egoístas. Avivamento é quando eu dou vida. Ele falou aqui, avivamento é começar a tocar nas pessoas e gerar nessas pessoas vida. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Deixa eu voltar aqui, queridos. Levaremos o avivamento à vida das pessoas e elas serão libertas. Lucas capítulo 10, verso 33 e 34, é a parábola do bom samaritano. Mas um samaritano, estando em viagem, chegou onde se encontrava um homem. Quando o viu, teve piedade dele, compaixão, misericórdia, amor, seja o que for. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou nele vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. Um coração avivado com fogo contínuo nunca vai deixar de olhar e enxergar a necessidade do seu próximo. E isso é avivamento. O avivamento, ele transcende aquilo que eu peço, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. O avivamento que eu busco, que nós devemos buscar, é aquele que toca pessoas e essas pessoas são verdadeiramente tocadas por aquilo que está em nós, ou por aquele que está em nós. Você tocará vidas e elas serão curadas. Isso é avivamento. Você vai tocar vidas, elas serão saradas. Isso é avivamento. Você vai tocar vidas, elas serão restauradas. Isso é avivamento. Você vai tocar vidas, elas serão libertas. Isso é avivamento. Só que como é que eu vou fazer tudo isso se o fogo já não queima mais dentro de mim? Porque um coração avivado e cheio de fogo, ele deseja compartilhar vida. Ele deseja. Há um outro ponto que é o resultado de um coração avivado. Lucas 12, 35. Jesus disse assim: todos vocês sejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. Prontos para servir, mas conserve as suas candeias acesas. Candeia acesa fala do quê? De fogo. Fogo. Somente pessoas com o coração queimando, vivendo esse autêntico avivamento, vão compreender que servir é a melhor maneira de externar tudo aquilo que está queimando dentro de mim. Servir. Não só dentro da igreja, servir fora dela. Porque servir é a forma que você tem de tocar vidas e de manifestar o reino. De manifestar o reino. E para nós concluirmos, todos nós queremos correr, todos nós queremos pular, todos nós queremos dançar na presença. Isso é bom, isso é maravilhoso. Repete comigo assim: eu sou. Não, você não, eu acho que você não é. De novo, eu sou penteca. Eu sou pentecostal. Todos nós somos, isso é bom demais. Correr, pular, dançar na presença do Eterno, porque isso faz parte da nossa essência. Só que deixa eu te falar uma coisa, é muito melhor, produtivo e transformador, enriquecedor, quando permanentemente, e antes de qualquer coisa, o avivamento, ele se tornar uma realidade dentro de nós. Quem é penteca aí diz amém. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem é peteca aí diz amém. Aquilo que você não tem coragem de confrontar, você nunca terá condições de mudar. Guarde isso. Aquilo que você não tem coragem de confrontar em você, você nunca vai ter coragem de mudar.
Eu vou convidar você a ficar de pé. Agora preste atenção, meu querido. Vou pedir para você descruzar os braços, tirar a mão do bolso. Se você tem alguma coisa na mão que não seja o teu filho, coloca aí em cima da cadeira. Porque nós vamos cantar uma canção que nós já cantamos aqui hoje à noite. Mas preste atenção. Preste atenção, por favor. Se você entendeu que o teu altar, ele precisa ser restaurado. Se você entendeu que não há mais chama no teu altar, hoje é a noite de você restaurar ele. E essa noite o Senhor vai mandar fogo do céu sobre o altar do teu coração. Porque eu creio naquilo que o Senhor fará hoje. E eu vou repetir, se você não tiver coragem para confrontar a realidade de como está o seu altar, você nunca terá coragem de mudar o que você precisa mudar. Então, enquanto nós estivermos cantando, eu vou convidar você que quer queimar em Deus um altar restaurado, fogo sobre esse altar. Enquanto nós cantamos, você vai vir aqui à frente, você vai dobrar os teus joelhos. Ouça o que o Espírito Santo diz a esta igreja. E você vai derramar como você nunca derramou o seu coração. Você vai derramar como você nunca fez a sua alma, o seu espírito, o seu coração diante do Eterno. Confessar o que precisa ser confessado. E pedir, Senhor, esta noite restaura o meu altar. Porque eu quero novamente o fogo da tua presença.